meu Mato Grosso do Sul, lindo, cheio de gente bonita, vem chegando, muito prazer. Eu sou a Keliana Fernandes, estamos direto do estadoonline.com.br e também nas nossas plataformas de redes sociais, as plataformas digitais, Facebook, YouTube e Instagram, Jornal Estado MS, além de Keliana Fernandes TV no Insta e Keliana Fernandes no Facebook. Acompanhe e compartilhe, porque hoje, neste momento, nós vamos falar sobre algo que interessa a todas as mulheres de plantão que assistem aí o nosso canal, que acompanham, talvez não ao vivo, mas acompanham depois. Estou hoje com uma mulher extremamente inteligente, uma mulher extremamente informativa, e não só informativa, formativa, porque ela forma líderes, e especialmente líderes femininas. Eu vou conversar com a Carol Reis, ela que é coach especialista em liderança feminina. Vamos falar sobre isso, a liderança feminina. Me diz uma coisa, Carol. Primeiro, muito bem-vinda, obrigado por aceitar aí o nosso convite, por estar aqui hoje conversando com a gente. Espero que este seja o primeiro de muitos episódios, de muitas parcerias que a gente vai fazer, porque a nossa intenção aqui, principalmente dessa jornalista aqui, é formar líderes femininas, estado afora, Brasil afora, porque as mulheres precisam parar de ter que ficar brigando com o mundo, né? Elas precisam realmente ser encaradas como um ser humano, como os homens. Não menos, nem mais. De igual para igual. Diz para mim, primeiro de tudo, um espaço de influência, como ela usa isso para multiplicar e trazer outras mulheres para esse espaço também. É claro, não só toda mulher, mas todo ser humano pode ser líder. E as mulheres, elas já têm essa liderança inata, porque elas lideram dentro de casa todos os dias. Elas têm habilidade de liderança, só que elas não se apropriam dessas habilidades. Se você for pensar num grande executivo, quais são as atitudes, as responsabilidades que ele tem? Gerenciar pessoas, gerenciar recursos, ter uma visão estratégica do todo para conseguir tomar ações estratégicas e ações também no dia a dia para resolver problemas. E as mulheres dentro de casa não fazem isso, não gerenciam pessoas, lidar com os filhos, com os problemas familiares, gerenciam recursos, porque às vezes o salário acaba, mas o mês continua e ela tem que se virar com o que tem por ali. Ela tem que ter um olhar estratégico sobre como ela vai lidar com todas essas questões, esses múltiplos papéis e as demandas que ela tem que atender. Ela tem que lidar num nível tático de ver o que eu vou fazer no dia de hoje para conseguir chegar até o final do mês. Então eu vejo que é muito mais uma questão de se apropriar dessa mentalidade, de se enxergar como uma líder, de se enxergar como protagonista da própria história, do que necessariamente desenvolver habilidades e competências. Porque eu acho que nós já somos forjadas com essas habilidades e competências, a gente às vezes precisa lapidar para conseguir se posicionar de uma forma que ganhe respeito, ganhe autoridade diante dos outros, porque também as pessoas têm dificuldade em valorizar as mulheres enquanto líderes. As pessoas, a gente pode se dizer, não só os homens, claro, né, mas principalmente os homens. Acontece que até algumas mulheres, né, infelizmente, a gente percebe que, não sei se por espírito de concorrência, mas acabam desmerecendo as próprias mulheres, né? Julgamentos. Como que você vê isso? Eu acho que nós somos criadas dessa forma. Se você for olhar desde as histórias infantis, das princesas, dos contos de fadas, existem essas tramas. Então, mulheres rivalizando, é sempre a bruxa malvada e a mocinha. Então, esse antagonismo entre mulheres. E aí, a disputa entre o amor de um homem. Então, o homem sempre numa posição de poder, centro, né? No centro da história. E tudo gira em torno do amor e tudo mais. É muito recente esse movimento que a gente teve, sei lá, com a Frozen, talvez, de ter histórias que não sejam pautadas em torno do amor de uma mulher por um homem. Então, nós, desde pequenininhas, temos essas influências. E isso se reproduz nas novelas. Nas novelas, a gente torce por aquela mocinha e a vilã vai lá e troca tapa e puxa o cabelo e briga por causa de homem e quer destruir o negócio da outra. Então, a gente é bombardeada com essas referências. Entendi. Imagina a dificuldade de você crescer vendo que este é o modelo e romper com isso. Então, desconstruir esse modelo de rivalidade, de julgamento, do que é ser mulher, do que é ser menos mulher. Isso tudo é um desafio que exige empenho, esforço, estudo. Desaprender muitas coisas que a gente foi ensinada. Eu fui ensinada sobre o papel da mulher de uma forma muito diferente que eu ensino a minha filha, mas antes de ensiná-la, eu tive que desaprender aquilo que eu aprendi também sobre o que é ser mulher.
O que você aprendeu? Só para a gente pontuar, para ver se é parecido com o que eu também aprendi e como você ensina a tua filha. Nessa pergunta eu quero que você comece a dizer às mulheres em casa, você, porque eu faço isso também direto, mas não apenas uma mulher, outra mulher que realmente entende e coloca isso em prática, pode dar dicas de como uma mulher pode construir uma pequena líder dentro de casa. Claro, sempre respeitando as diferenças. Os homens e mulheres são diferentes, eles são diferentes, Sim. Porém, ninguém é mais que ninguém. Eu tenho um casal, então eu tenho essa coisa tanto com o menino, de criar um menino, quanto criar uma menina, neste novo contexto do que é ser uma mulher, do que eu desaprendi e tenho que reaprender. Eu fui criada naquele modelo de que mulher tem que buscar um bom casamento, um provedor, e que mulher não pode. Não pode sentar de perna aberta, não pode rir alto, não pode falar palavrão, não pode um monte de coisa. Enquanto os meninos podem tudo. Eles não podem... pode chegar tarde em casa. Não pode chegar tarde em casa. Os meninos, eles são encorajados a experimentar, se arriscar. Sobe em árvore, rala o joelho. A mulher, não, a menina não pode ralar o joelho, vai ficar feia a perna. Então é tudo muito em torno da beleza, da aparência e pouco da essência. E eu acho que isso durante muito tempo me desconectou de quem eu era. Eu fiquei vivendo em conformidade com aquilo que era esperado de mim enquanto mulher. Então, tentar ter aquela modelo de família margarina, com os filhos, o maridinho, ser uma boa esposa, ser algo para alguém e não para mim mesma. E aí, claro, é muito fácil falar isso, mas foi um processo de anos aí de terapia, de mexer internamente, de buscar, de agir em conformidade. E eu acho que isso é um processo que ainda continua para o resto da vida. Terapia, vou pedir uma pausa aí. Terapia com qual tipo de profissional? Psicólogo, coach, o quê? Não. Psicólogo? Coaching não é um processo, não é um processo terapêutico. Não. O que é coach? Coaching... Não, depois eu pergunto isso, vamos para a próxima, senão eu tiro você da tua linha, vai. Tá bom. Bom, terapia com um psicólogo, psicanalista. Na verdade, eu fiz psicanálise durante muitos anos. E neste processo de me reconectar com aquilo que eu realmente gostava, queria, tinha, eu percebi que muitas das coisas não estavam na conformidade do meu papel social enquanto mulher. Então eu não queria necessariamente ter um provedor, eu queria ter um amor, independente de prover ou não. Eu queria ter a minha independência. Eu não queria estar com alguém porque eu preciso dessa pessoa, e sim porque eu quero. Então eu estou num segundo casamento e no meu primeiro casamento foi formado dessa forma, né, nesse padrão antigo que eu fui criada. E meu segundo casamento foi totalmente diferente. E aí já para minha filha, e ela é muito diferente, eu até fico às vezes emocionada e assustada, porque como ela não foi criada com essas barreiras do que pode e que não pode, ela acredita que ela é capaz de qualquer coisa. Ela não tem essa limitação de eu não posso, eu não consigo, eu não vou, isso não é pra mim, tudo é pra ela. E eu lembro quando ela tinha uns 4, 5 anos, ela queria jogar futsal e não tinha time feminino na escola. Mas ela não pensava nisso, ela entrou no time dos meninos. Ela quis viver essa experiência, ela não gostou no final das contas, mas ela jogou lá um ano na escola, era a única menina do time, depois outras meninas começaram a jogar também, e pra ela era diversão, era uma brincadeira. Assim como ela também fez outras coisas, né? Fez dança, fez capoeira, fez judô, Então ela gosta de tudo. E eu crio meu filho assim também. Para fazer o que ele gosta, sem pensar. Então ele cozinha, ele ajuda na casa, ele lava a louça, ele arruma, ele limpa, ele faz todas as coisas. Porque me deixa muito incomodada criar pessoas que não têm autonomia. Eu fico pensando o quanto essa estrutura é ruim para os homens também, Kiliana. Porque imagina um homem adulto incapaz de fazer uma refeição decente para si próprio. Incapaz de se alimentar, incapaz de lavar a própria roupa, de ter uma roupa cheirosa, bem cuidada, etc. De ter que depender de alguém para fazer isso, eu acho isso incapacitador. Entendi. Então, construir homens e mulheres com autonomia e romper esses paradigmas é bom para os dois lados. Porque a gente cria pessoas independentes e confiantes e tudo mais, não só mulheres, homens também. Dá uma dica então para as mulheres em casa, é o seguinte: estava oprimindo-a demais, ela sofria agressões físicas. Ela decidiu terminar o casamento com ele, mas infelizmente com o passar do tempo, nem a medida protetiva resolveu o problema dela e o maldito acabou tirando a vida dela a facadas na frente dos filhos.
Isso aí é um desfecho triste de uma grande amiga minha, que eu lembro com muito carinho, e foi onde eu comecei realmente com muito afinco aí essa minha luta contra a violência doméstica, contra o feminicídio e também a violência contra criança e adolescente. Como que uma manicure como a Jamile, por exemplo, hoje pode pensar em se tornar líder, mas ao mesmo tempo não correr esse risco de ser morta pelo marido? Qual seria o primeiro caminho dela? Eu acho que o primeiro caminho é pedir ajuda, é falar para alguém, porque a gente alimenta uma crença de que ser uma mulher forte é carregar o mundo nas costas sozinha. E a gente se empodera muito quando a gente tem uma rede de apoio. E aí eu não digo necessariamente a pedir ajuda, vai na polícia, porque às vezes as pessoas falam, denuncia, elas não imaginam o quanto é difícil denunciar. Elas falam, coloca o cara na cadeia, elas não imaginam para essa mulher o quanto é difícil colocar o pai dos próprios filhos na prisão. E colocar os filhos nessa situação de ter que visitar o pai na prisão. Então essa situação, para quem olha de fora, ela é muito simples de resolver, mas para quem está dentro é muito complexo. E isso faz com que a pessoa sinta que ela está aprisionada numa situação sem saída. Então, pedir ajuda é você, às vezes, conseguir a força que não tem em você, porque eu imagino que, Eliana, para você estar na posição que você está hoje, de ser uma influenciadora, de ter uma posição de formar opiniões e tudo mais, você teve pessoas que acreditaram em você, quando você mesma não acreditou. Com certeza. E a gente chama isso de crença da autoeficácia, que é você, quando você acredita que você é capaz de algo, você se torna capaz daquela coisa. Uhum. E o contrário também, quando você acredita que você não consegue, você nem tenta. Então, nessas situações de violência, a pessoa, a vítima, ela sente que ela não é capaz de sair, que ela não é capaz de nada, porque uma parte da violência, ela é psicológica também. Ela tira essa autoestima, esse senso de poder dessa vítima. E então buscar essa rede de apoio de pessoas que vão te fortalecer, que vão dizer, não, você é capaz, você consegue, que vão te dar a mão, que vão te carregar quando você se sentir fraca, é muito importante. E outra coisa que eu acho importante também, que é algo que eu sempre converso com as instituições que eu trabalho, as parcerias e tudo mais, é o quanto o empoderamento econômico é fundamental nesse processo. Porque é óbvio, a gente tem aí a Luísa Brunet, que foi vítima de violência doméstica, que mulheres de todas as camadas podem ser vítimas de violência. Sim, sem dúvida. Eu mesma já fui vítima disso. Exatamente. Então, mas você passar por isso, tendo como sair de casa, tendo como pagar um suporte psicológico, uma terapia, tendo como pagar um advogado, é muito mais fácil. É verdade, isso é verdade. Então, o empoderamento econômico, ele é fundamental também para tirar as mulheres desse lugar. É claro que ele, por si só, não dá conta, porque existem outras amarras invisíveis que mantêm essa mulher nesse aprisionamento. Mas ele é importante para que, quando ela se sinta fortalecida, ela consiga ter um plano de fuga. Muitas mulheres se mantêm em relacionamentos abusivos porque não dão conta de sustentar os filhos sozinha, porque não tem para onde ir. Porque aí tem uma questão de fome mesmo. E qual seria o caminho para uma mulher assim, por exemplo? Olha, eu sou enviesada nesse sentido. Eu sou muito defensora do empreendedorismo. Porque o mercado de trabalho, ele é cruel com as mulheres. Ele não paga o mesmo salário no mesmo cargo. Ele não tem tantas líderes mulheres, né, nos cargos mais altos. E o mercado de trabalho também tem vários vieses, de que a mulher engravida, mulher falta mais, etc. Apesar de estatisticamente ser provado que empresas que têm maioria feminina no seu quadro de funcionários têm produtividade 54% maior. Então, os dados invalidam esses vieses. Eu tive o trabalho de olhar no portal de transparência, etc., a parte de absenteísmo, de licenças, do INSS, etc. Homens tiram muito mais licenças do que mulheres, licença saúde. Tá vendo? Isso foi algo que me chocou, porque eu queria buscar dados para entender qual era a diferença. E quando eu vi que a diferença era o oposto, que homens tiravam mais, até os homens têm mais acidentes de trabalho, então eles custam mais para o INSS do que as mulheres, que têm ali o auxílio maternidade, etc. Mas os homens, até por serem mais ousados, se arriscarem mais, eles também se acidentam mais no trabalho, por isso que eles acabam acionando mais o sistema. Mas como o mercado não colabora, essa mulher, quando ela empreende,
ela não depende da boa vontade de ninguém, ela não depende da boa vontade do empregador. Ela precisa fazer um bom trabalho, ter a sua rede de relacionamento, fazer suas vendas, ter um bom produto. Então ela está no comando, ela controla o quanto ela vai ganhar. Ela pode crescer, ela pode se dar as férias, tudo com planejamento, com organização, que não é tão fácil assim empreender, tem seus desafios. Mas eu penso, poxa, se você se dispõe a entrar num emprego para demorar 10 anos para ter um cargo de liderança, por que você não se disporia a começar um próprio negócio para talvez essa liderança começar desde o dia número 1 e você ter uma autonomia em 5 anos, por exemplo? Ter esse mesmo salário em 5 anos. Porque para quem empreende tem muita pressa. Acha que no primeiro mês, nos primeiros 6 meses vai estar rico. E às vezes demora. Mas demorar 5 anos para ganhar um prolabore, para ganhar um valor considerável, interessante, demora muito mais no mercado tradicional. Então eu acredito verdadeiramente que o empreendedorismo é um caminho muito importante para ser disseminado para as mulheres, encontrarem essa liderança, esse espaço, essa autonomia financeira. E como que, já que a gente está nesse viés da manicure, como que uma manicure poderia empreender? Tem muita gente que já é empreendedora e, de novo, não se apropria disso. Então fala assim, faço bico, trabalho por conta. Meu amor, você empreende. Bem-vinda. O que você precisa, às vezes, é estruturar melhor esse modelo de negócio, cuidar das suas finanças, fazer isso de uma forma mais organizada, mas isso já é empreender. A Harvard Business School fala que empreender é você encontrar oportunidades independente dos recursos disponíveis. E aí as pessoas acham que empreender é ter uma loja, é ter uma laje corporativa, e não necessariamente, inclusive nem recomendo que comece por aí. Quando a gente começa a empreender, o ideal é que a gente comece com o mínimo de custo possível. Começa com o que você tem, não sai investindo nas coisas. Então a manicure que vai nas casas, ela já está empreendendo. Como ela pode inovar nesse modelo de negócios? Ela pode criar pacotes diferenciados, ela pode desenvolver uma técnica de decoração, ela pode criar benefícios. Eu fui uma vez num salão que falava assim, você faz a unha, você tem 5 dias se você quiser para trocar o esmalte. Imagina, em 5 dias para trocar os esmalte, você precisa fazer de novo. Mas só de dar esta garantia, já dá uma confiança no cliente. Puxa, esses caras garantem o serviço. Então tem formas de você inovar, mesmo nos negócios tradicionais. As pessoas já acham que inovação é você criar algo do zero, algo muito diferente, disruptivo. E não necessariamente. Às vezes é um mimo que você agrega ali na experiência do cliente. Às vezes é uma massagem, uma esfoliação. Às vezes é uma técnica a mais. Às vezes é uma garantia que você oferece, um pacote, tem muitas formas de fazer isso. E a manicure, poxa, é uma pessoa que já está totalmente apta a começar a empreender. Então ela precisa organizar esses produtos, ver qual que é a base de custos dela, o que ela tem de despesas fixas, despesas variáveis. Então, despesa fixa é quanto ela precisa para o celular, que é ferramenta de trabalho, para o salário dela, que também é uma despesa fixa, ela precisa sobreviver daquilo. Despesas variáveis, a cada atendimento, quanto custa de algodão, de esterilização, de esmalte, tudo mais, combustível. Então, essas são despesas variáveis. Colocar isso na ponta do lápis, não precisa ser numa planilha sofisticada. Eu sempre falo, é melhor você começar com conta de padaria ali no papelzinho do que não começar com referência nenhuma. Porque aquilo que não é medido não pode ser mudado. Então, a partir desses custos, pensar qual vai ser o meu preço de venda, qual é o preço do mercado, como eu posso diminuir custos, aumentar o valor agregado. Então, poder cobrar mais por esse serviço, mesmo que seja uma coisa igual a que é só fazer uma unha, mas como eu posso criar algum processo no meio disso que agregue? Porque a gente tem salões que cobram R$30, a gente tem salões que cobram R$120. Exato. A gente tem o cafezinho de R$1, a gente tem o cafezinho de R$15. É claro que a qualidade do café, o esmalte, a marca, pode ser diferente, mas não é só isso. É a experiência que o cliente recebe que é diferente, que agrega valor naquele serviço. Então, empreender é isso, é você ter uma oportunidade, independente dos recursos que estão disponíveis, você agarrar aquela oportunidade e você vender aquilo por um preço maior do que aquilo te custa. Então, se é um preço maior do que aquilo te custa, é um negócio. Senão, não é um negócio. Também tem isso. Tem muita gente que trabalha e paga para trabalhar. Tem muitas alunas que são artesãs que vivem essa realidade.
Pagam para trabalhar. Porque elas amam o ofício. E elas vão na loja de armarinho, elas ficam compram loucas, a melhor linha, elas gostam daquilo. É tipo as maquiadoras. Maquiadoras também muitas pagam para trabalhar. Conheço algumas. Não necessariamente repassa aquilo para o cliente, porque não tem consciência dos seus custos. Então é importante ter esse olhar. E a gente tem medo, né, de olhar o número. Assim como a gente tem medo de subir na balança, tem medo de olhar o extrato da conta corrente, tem medo. Mas enquanto a gente não enfrenta essa realidade, não dá para romper e crescer, e se estruturar e ter isso como um real caminho de emancipação financeira. Até tem uma live que eu assisti do Wendel Carvalho, justamente, que fala sobre isso. As pessoas que querem enriquecer, elas não podem ter medo de fazer contas. Elas têm que fazer a planilha direitinho de todos os gastos, todos. Até aquela balinha que você compra ali para o teu filho tem que fazer contas, porque aquilo também é dinheiro, né? Então, é algo que, pensamentos que empobrecem na realidade. Você ter medo de fazer a sua planilha, não pode, tem que fazer. E para você empreender, claro, a pessoa que quer empreender, ela quer ganhar mais, ela quer ser independente, quer enriquecer. Um pensamento que empobrece seria um pensamento assim, não, vai dar, eu trabalho um pouquinho mais, mas não sabe quanto tem que trabalhar, né? Mas você sabe, Keila, que a maioria das mulheres não empreendem porque querem enriquecer, elas empreendem por necessidade. Isso são dados das pesquisas da Rede Mulher Empreendedora. As mulheres, elas quando se tornam mães, e aí tem isso que a gente brinca, né, no ambiente empreendedor feminino, que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Porque vem esse mercado que não absorve essa mulher, isso aconteceu comigo, então eu posso falar com conhecimento de causa. Então vai lá. Ele não absorve essa empreendedora porque é mãe de um filho pequeno, então ele acha que ela não vai ser tão comprometida, que ela vai faltar, que se a criança tiver febre, ela que vai sair. Todos aqueles vieses que não necessariamente são verdadeiros, que ela vai custar mais caro para a empresa. E aí, essa mulher não consegue recolocação, não consegue sobreviver no mercado, porque não existem vagas de meio período que proporcionem qualidade de vida para essa mãe. Essa mãe não tem creche. Se a gente colocar camadas mais vulneráveis da sociedade, não tem creche. Aí não tem trabalho de meio período. Então ela acaba se conformando com subempregos, com subsalários. E isso não paga as contas no final do mês. Aí ela começa a fazer um bico. Ela faz o bolo para fora, ela faz o artesanato, ela faz alguma coisa para complementar a renda. Então, este empreendedorismo, ele é pela necessidade, não é uma escolha de carreira. Entendi. Não é uma escolha pela autonomia. E aí é que tem a armadilha. Porque eu faço aquilo para pagar a conta. Eu vivo no modo de sobrevivência, eu não me estruturo. Porque eu olho aquilo como algo transitório só até eu conseguir o emprego. Então eu não levo aquilo de uma maneira profissional, de uma maneira estruturada. E aí eu não consigo transformar aquele plano B em plano A. Entendi. Gente, mas que aula! Meu Deus do céu, essa mulher é uma aula de empreendedorismo, é uma alma de liderança feminina. Aula, né? Me diz uma coisa, quando nós mulheres decidimos empreender, aí nós não temos como começar, não sabemos por onde realmente que vai dar certo. Não, eu sou uma auxiliar de escritório, ou eu estou ali nos serviços gerais. O que eu busco para tentar trazer esse conhecimento para mim, para que eu possa realmente começar a pensar em empreender algo? Eu trabalho muito com transição de carreiras para pessoas que estão no mercado e querem começar a empreender, querem transitar do mercado para empreendedorismo. Então, a primeira coisa é... Eu sempre digo, às vezes a pessoa está num nível de insatisfação que ela quer pedir demissão e começar tudo do zero. Não faça isso se você puder. Tá? É sempre melhor se estruturar. Então, fazer uma reserva financeira, ter um fôlego para poder tomar decisões melhores. Outro erro também, a pessoa recebe um FGTS, ela fala, vou pedir a rescisão e aí vou pegar esse acerto e vou abrir uma empresa. Aí ela pega aquele acerto, aquele FGTS, aquelas economias e põe tudo no negócio. Aí ela vai lá, investe a economia da vida inteira dela e abre um restaurante, abre uma loja de roupa, abre uma coisa. E aí ela fica sem capital de giro. Então, o negócio, ele leva um tempo para ele começar a dar lucro. Então, durante os 3 primeiros anos, geralmente, quando é alimentação, isso chega a 2 anos e meio, porque tem mais rotatividade, durante esses 3 primeiros anos, a gente está lá pagando o investimento. A partir desses 3 primeiros anos que a gente começa a lucrar com o negócio. Então, empreender não é corrida de 100 metros, é maratona. E para isso, a gente precisa ter o conhecimento. E aí tem vários órgãos que fazem isso gratuitamente, dão esse apoio ao empreendedor. Tem o Sebrae, para as mulheres tem a Rede Mulher Empreendedora, a própria Subsecretaria de Políticas para Mulheres tem o programa Recomeçar, que dá essas capacitações para mulheres.
Então, existem várias ações afirmativas de ONGs e de instituições governamentais, mistas e tudo mais, que propiciam isso. Tem bancos que têm núcleos de empreendedorismo feminino. Então, o conhecimento está aí, à disposição e gratuitamente. Nós vamos inclusive colocar para vocês nesta entrevista, onde a gente vai deixar aí disponível até como videocast, vou até emprestar ela aqui para colocar no nosso Sim Você Pode, que vai ao ar toda segunda-feira. A gente passou para segunda-feira e nessas plataformas onde a gente divulgar de novo essa entrevista, nós vamos colocar esses links que ela acabou de citar para vocês para ficar mais fácil, viu, mulherada? Porque a gente precisa facilitar ao máximo, né? Com certeza. Para que as mulheres tenham mais acesso a essas informações que realmente são difíceis não sei por quê, porque são tão difíceis assim de serem divulgadas, meu Deus. As coisas ruins são divulgadas de graça. Agora, o resto, não, o que é bom, o que é importante mesmo, a gente não vê assim com tanta facilidade, né? Por que será isso? Você sabe que, Helena, eu tive a honra de entrevistar a Luísa Helena Trajano num fórum de empreendedoras. Nossa, a dona do Magazine Luiza. E ela falou que, assim, a melhor habilidade que ela tem é ser fuçadeira. Então, pra gente, não só ser empreendedora, mas para tudo na vida, a gente tem que ser fuçadeira. Tem que buscar o conhecimento. Falar, o conhecimento não está acessível. Está acessível, está lá no Google. Se você quiser aprender a trocar uma resistência de chuveiro, como eu já precisei aprender a trocar, eu entro no Google, entro no YouTube, tem alguém lá ensinando a fazer aquilo. Se você colocar no Google o que as formigas comem, vai estar te falando. Se você colocar no Google como começar uma empresa, vai ter um monte de coisa. Então, às vezes a gente quer mastigar muito e trazer a pessoa, mas a gente tem que ensinar as pessoas que elas têm esse poder de correr atrás também da informação, porque informação, ela está disponível. O que não está disponível para as mulheres? Crédito, acesso ao crédito, paridade salarial, isso não está disponível. Vou falar nisso, vamos pegar o gancho para isso. Hoje a Câmara dos Deputados vai votar o projeto da paridade salarial pela segunda vez. Que legal! Pela segunda vez, já que esse projeto que foi votado uma primeira vez lá em 2011, aprovado pela Câmara, foi para o Senado, passou para uma votação lá e pediram vistas do projeto. Neste ano, com a liderança feminina, com a bancada feminina instituída no Congresso Nacional, a senadora Simone Tebet como líder brilhante, né, da bancada feminina no Senado, ao lado da Soraya Tronic, ao lado da senadora Zenaide Maia, e mais 10, que só temos 13, mais 10 senadoras, elas conseguiram aprovar no Senado também em março, olha, ainda para comemorar aí o mês internacional da mulher. A gente terminou muito bem aí o mês comemorando que o Senado aprovou por unanimidade, né, essa paridade salarial. Acontece que foi para a sanção do presidente, e o presidente, que, repito, não é machista, né, ele deixa isso muito claro para todos, que não é um presidente machista, mas ele está receoso, né, de sancionar o projeto. Disse que tem dúvida se isso realmente não pode prejudicar as mulheres para conseguir emprego, né? Então, voltou-se o projeto e hoje ele vai ser votado. Foi aprovado semana passada o regime de urgência e hoje ele está em pauta. Eu quero pedir a você, mulher, que acompanhe a votação hoje da Câmara dos Deputados também. Já terminando essa live, vou deixar já a Câmara dos Deputados aqui também, através da nossa plataforma, o estadoonline.com.br, através das nossas redes sociais também. Vamos deixar isso aí disponível no nosso Facebook, na nossa página de Facebook, para que você possa acompanhar. Mas, se você quiser, pode entrar direto na TV Câmara para acompanhar essa votação. Porque o que ela acabou de dizer nós estamos, esse mês agora é o mês de campanha da paridade salarial, que é o salário igual, trabalho igual, salário igual. A gente não pode deixar que isso realmente seja simplesmente tocado assim, joga para lá, joga para cá, ó. Câmara para o Senado, Senado para a presidência, presidência, Casa Civil de novo para a Câmara. Dependendo do que acontecer hoje, pode voltar inclusive para o Senado de novo. Helena, eu acho importante a gente falar que isso não é um favor que as empresas fazem para as mulheres. Não é. Se você pegar as 5 maiores empresas privadas do Brasil e sentar com os diretores de RH, com as diretoras de RH, e perguntar a importância da diversidade e inclusão nos negócios, no enfoque de resultado, não de marca institucional, de resultado da empresa, você vai ver que é uníssono o discurso de todos eles
quanto é importante valorizar a diversidade e inclusão. Não só mulheres, LGBTs, PCDs, todas as interseccionalidades possíveis. Porque empresas com maior diversidade têm melhores resultados, porque elas conseguem inovar mais, enxergar oportunidades onde os outros não enxergam. Então, não é só uma questão de gênero, vamos ser bonzinhos com as mulheres. As mulheres não querem flores no Dia da Mulher, elas querem isso, oportunidades iguais, elas querem salário igual na mesma função. E não porque, coitadinha, elas merecem, elas são mães, elas são boazinhas, porque elas são competentes e porque elas trazem resultado para as empresas. Justamente. E a que não traz, manda embora, é simples, né? Exatamente. Eu acho assim que a gente tem que respeitar tanto o homem quanto a mulher que produz, da mesma forma. A gente não pode, nós não somos melhores, canso de dizer não somos melhores, mas não somos piores. Mas existem más profissionais mulheres e existem maus profissionais homens. Simples. Em termos de formação acadêmica, 51% das pessoas com formação superior são mulheres. As mulheres estão mais no banco das universidades. E elas também se especializam mais. Elas são maioria nas pós-graduações, nos mestrados e tudo mais. Então, elas têm uma formação acadêmica maior. Uhum. E algumas empresas, essas maiores, que geralmente são as pioneiras nesses processos, elas já fazem processos seletivos que eliminam vieses inconscientes. Então, o candidato, ele é selecionado por perfil sem saber o gênero. Uhum. Então, eles fazem um apanhado lá de Big Data, né, de inteligência artificial, que mapeia perfis comportamentais, que mapeia um cruzamento de dados de currículo, de habilidades, etc. Uhum. E eles selecionam a partir daí sem ter visto o candidato. Olha que interessante. Exatamente para eliminar esse viés. Isso é muito interessante. Então, quem está lucrando, quem está na Bolsa de Valores, está fazendo isso. Então, o pequeno também tem que começar a aprender com o grande. Às vezes eu tenho clientes que são pequenas, médias empresas, falam, muita mulher junta não dá, porque elas começam a brigar, porque dá problema, dá rolo. Nossa, eu ouvi isso de um diretor, você acredita? Ai, meu Deus do céu. Não, é sério, eu ouvi isso de um diretor. Não, eu vou até ficar quieta para não falar bobagem, mas é verdade. Eu ouvi isso de um diretor que você acabou de falar. Mas eu acho que cada um conta aquilo que lhe convém para si mesmo. Porque se a gente for olhar para o mercado mesmo, para quem tá lucrando, isso não é uma verdade. Muito pelo contrário. Então, essas empresas, o Magazine Luiza fez ações afirmativas para recrutar trainees negros, para ter mais pessoas, mais diversidade nos cargos de liderança também. E olha quem é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza é uma potência. A Luiza Helena Trajano entrou esse ano como uma das bilionárias do Brasil. Então, isso dá resultado, gente, claro. Não é caridade. Exatamente, resultado. Então, hashtag PL130, sanciona presidente, é uma hashtag que a gente tem que subir no Twitter, subir em todas as plataformas digitais. Hoje, acabando essa votação, eu estou assim, muito esperançosa que ela seja votada e aprovada. Inclusive, a relatora vai ler um relatório justamente assim, sem mudar nenhuma vírgula do que veio do Senado, que é justamente para tentar aprovar de uma forma que volte direto para a sanção do presidente da República esse projeto. A gente tem que pedir sim, tem que falar sim, você que é militante a favor aí do Bolsonaro, você que não é militante, que não é a favor do Bolsonaro, mas é a favor das mulheres, a favor da igualdade entre gêneros, não deixe de fazer isso. Neste momento, vamos esquecer a ideologia política, vamos esquecer a militância política partidária, para que a gente possa realmente juntas nos unirmos e juntos, tá? Homens e mulheres, fazer valer isso, porque eu tenho certeza que um homem de bem também não é a favor disso. Por exemplo, aqui mesmo no nosso jornal, que é o seu Jaime Valer, a maioria das funcionárias são femininas também, né? A maioria são meninas. E não existe essa diferença. Aqui, se existe salário diferente, é por produtividade. Né? Mas, Keliana, não é só quem defende a pauta feminina, não. É quem defende a economia. Porque o incremento econômico no PIB, com a equidade salarial, impactaria todo mundo. No PIB do Brasil, a gente está reclamando muito a economia, a pandemia acabou com a economia. Então, é preciso empoderar economicamente mulheres para reaquecer a economia. Em que você acha que o presidente se baseou quando ele cogita que as mulheres pode diminuir o mercado de trabalho para as mulheres, ele sancionando essa lei?
Existe um estudo, até Harvard tem um inventário para medir isso, que é sobre vieses inconscientes. São aqueles modelos mentais que a gente carrega da nossa cultura, da nossa formação e reproduz sem entender muito bem de onde aquilo vem, mas a gente assume aquilo como uma verdade. Então, por exemplo, que mulher dirige mal, né? Ou que mulher não trabalha bem junta. Ou que pessoas mais velhas não servem para trabalhar em ambientes jovens, inovadores. Ou que a pessoa velha tem que ficar em casa, não pode trabalhar e tudo mais. Então, isso são vieses. Até a gente tem esses vieses raciais, né? De ter um homem negro na rua e você atravessar a rua com medo de que ele vai ser um ladrão. Isso tudo são vieses inconscientes. E eu imagino que o presidente tenha muitos deles. Porque ele tem muitos modelos baseados em vieses assim. Então, talvez se rodasse um inventário nele, descobriria-se coisas muito ricas nesse sentido, para ele compreender de onde vêm esses pressupostos, que são pressupostos, que não necessariamente são verdade. Inclusive, quando a gente coloca em dados estatísticos, eles se invalidam. Mato Grosso do Sul, por exemplo, é o estado brasileiro com mais mulheres donas de empresas no Brasil, com maior percentual, né, proporcional, de mulheres donas de empresas no Brasil. E é um dos estados que está economicamente melhor também durante a pandemia, que cresceu durante a pandemia economicamente. Então você vê, quando os dados vão conversar com os fatos, não bate esse discurso. Então acredito que, mas de novo, né, Keliana, a gente é criado de um jeito. Tenho certeza que ele foi criado num modelo muito conservador, tradicional, que ensinou ele desse jeito. E romper com isso exige uma vontade verdadeira interna de aprender, de desaprender e reaprender coisas novas, e exige estudar, aprender sobre isso. Eu acho que ele trouxe esse discurso desde a campanha de ter uma equipe técnica, etc. Então vamos chamar essas pessoas técnicas, vamos chamar essas grandes empresas para palpitar, para realmente validar ou invalidar esse discurso de que vai prejudicar as mulheres na contratação. Então deixa quem está no mercado responder. E eu fiz essa pergunta para ela justamente, e agora vou dizer por quê. Porque o coach, para ele se formar coach, e aí ela vai explicar muito melhor que eu, para ele se formar coach, ele tem que passar aí por uma sabatina para fazer uma análise de perfil comportamental, não é verdade? É mais ou menos assim? É mais ou menos como começa? Agora você deslancha porque realmente não é a minha praia. Eu só sei que é fantástico o trabalho do coach. São duas áreas, né? Existe o coach, existe o analista comportamental. Eu calho de ser as duas coisas, mas não necessariamente um coach é analista comportamental, não necessariamente um analista comportamental é um coach. Pode se formar coach, então, sem fazer a análise comportamental? Pode. Análise de perfil comportamental, ela é um recurso para desenvolvimento de pessoas. Ela existe na psicologia, quando se faz laudos para validar se a pessoa, a atitude no trabalho, motilidade e tudo mais, quando vai fazer um recrutamento e seleção. E profissionais que não são psicólogos podem se tornar analistas em outros instrumentos e dispositivos que não exigem formação em psicologia. E aí a gente usa isso como suporte. Então no coaching faz muito sentido usar esses instrumentos para se balizar. Porque é como se você tivesse ali um raio-x comportamental da pessoa, e o coaching é um processo que propõe desenvolvimento de habilidades e competências. Então você tem esse raio-x para ver onde eu estou e aonde eu quero chegar e conseguir medir isso, tangibilizar. Porque quando a gente fala de comportamento, de sentimentos, de resultados, às vezes são coisas intangíveis. Por exemplo, ser um líder melhor. O que vai me validar que eu sou um líder melhor do que eu era antes? Então eu preciso ter parâmetros para conseguir medir isso. E a formação em coaching, o coaching ele é uma profissão não regulamentada na maior parte do mundo. Então existem organizações independentes que atuam para estabelecer parâmetros de excelência na profissão, já que não tem isso formalizado, né? Porque você tem, às vezes, uma escola que forma um coach em um fim de semana, e ele é coach. E aí você tem uma formação como a minha, por exemplo, que é de mais de 200 horas, mais de 500 atendimentos pagos. Você tem livro também, não tem? Tenho algumas publicações. Eu vi uma lá na Saraiva. Na Saraiva? Exatamente, um livro. Qual livro? Coaching Mude Seu Mindset para o Sucesso. E assim, então a formação tem formações e formações. Então é muito difícil para o cliente parametrizar o que é
uma coisa mais profissional, uma pessoa que fez um curso ali de fim de semana. Então existem esses órgãos, como a ICF, que é a International Coaching Federation, que acreditam cursos de formação para estabelecer esse parâmetro, já que não é regulamentado, e credenciam profissionais. Então eles não são escola de formação, eles são um órgão independente que acredita escolas e credencia profissionais para dar ao mercado alguma garantia de padrão de qualidade no profissional. Muito interessante o trabalho, muito interessante. E não foi à toa que eu convidei a Carol Reis e vou convidá-la para mais coisas aqui no nosso estadoonline.com.br. Carol, para a gente encerrar, porque acho que já estamos no nosso horário, como é que estamos aí? Estamos no nosso horário, então para a gente encerrar, deixo você à vontade e vamos continuar conversando aqui sobre outros projetos para a gente implementar aqui no estado. Legal. Bom, eu quero deixar os meus melhores votos para a bancada que está lá em Brasília, para conseguir essa vitória para todas nós, para toda a sociedade, né? Para todos nós enquanto sociedade. Porque eu sempre, quando vou fazer parcerias com homens para fomentar esse trabalho de empreendedorismo feminino, eu digo que diferença teria feito se a sua mãe tivesse tido um suporte diferente na sua criação. Verdade. Então, que diferença existe para os homens terem sido criados, às vezes, por uma mãe que trabalhava muito ou que era oprimida dentro de casa, que vivia em situações que eles se incomodavam. Aquela criança se incomodava em ver aquela mulher que dava todo o amor para ele não podendo viver plenamente seus sonhos. Então, essa é a oportunidade para homens também ajudarem mulheres a formarem homens também mais preenchidos emocionalmente, porque tem essa mãe realizada e completa, que realiza seus sonhos, que tem independência financeira, que estabelece os seus limites sobre o que é amor, o que não é, o que é realizar sonho, o que é autonomia financeira, o que não é. Então, acho que isso é uma parte que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis. Então, convido todos vocês a apoiarem essas causas também. Gente, não dá vontade de terminar a entrevista com ela, é sério, não dá vontade, mas eu preciso. Então, você que está em casa, faço minhas as palavras dessa mulher maravilhosa, Carol Reis. Siga na internet. Caroline Reis Coaching. Repete. Caroline Reis, com C-E, que nem a princesa de Mônaco. Ai! C-E, Caroline. Caroline Reis Coaching. Coaching. Pode soletrar pro pessoal. Dá para colocar aí, gente? Acho que não vai rolar da gente colocar aqui agora. Mas faz o seguinte. Mas quando colocar Caroline Reis, provavelmente vai aparecer. Já vai aparecer a Caroline Reis Coaching, ok? Siga para você beber mais desse conteúdo fantástico que essa mulher tem para oferecer a vocês. E continue com a gente aqui no estadoonline.com.br, que teremos mais assuntos interessantes com ela e com outros profissionais aí de áreas importantíssimas aqui no estado. Combinado? A gente se fala amanhã, tem mais live. Um grande beijo. Eu fui!